importantes para que a gente possa, Senhor, mostrar para o mundo a nossa visão e a tua visão acima de tudo, Pai. O Senhor esteja conosco, Pai, nos abençoe. Em nome do teu filho Jesus, amém. 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 Bom, ok, então está comigo. Boa. Primeiramente, eu gostaria de dizer para todos aí da Mocidade que é um prazer muito grande estar de volta aí com vocês, pelo menos um domingo só. Eu acho que até uns 4 anos atrás, eu dividi a sala da Mocidade, acho que alguns daí acompanharam, não sei se todos, mas eu dividi com o seminarista LG, vocês lembram do LG, né? E foi muito bom também, foi um período muito bom de dar aula aí da escola dominical para a Mocidade. A gente aprendeu bastante coisa também. E essa aula de hoje, ela já foi dada para o grupo de adultos, mas na ocasião o reverendo Flávio achou melhor que a Mocidade tivesse um momento mais específico sobre essa aula. Então, a gente reservou um domingo aí. Desmarcamos, depois remarcamos, então, hoje estamos aí. Eu vou compartilhar aqui minha tela, porque se eu não usar os meus slides para seguir, vocês vão sair daqui lá para umas 3 horas da tarde. Então, deixa eu ver aqui essa tela e vocês me avisam se já estão vendo. Sim. Estamos vendo, sim. Tá legal, deixa eu aumentar aqui. Então, esse tema é um tema, obviamente, bastante político, né? Ideológico, e para alguns talvez seja chato demais, para outros seja um tema do momento, como a oração da Camila aí, ao nosso Deus. O que acontece? Nós somos bombardeados, né? De todos os lados, com essas questões, com essas polarizações. Eu até mudei um pouco a capa aí dessa aula, a capa dos adultos é um pouquinho diferente, mas eu resolvi colocar aí uma mocinha gritando, né, socialismo, uma outra com a bandeira do Brasil, nas diversas passeatas, protestos, etc., que a gente tem ao longo desses últimos anos aí, né? Seja de um lado, seja de outro lado, seja de alguma coisa. E ali um íconezinho do verde e amarelo e o vermelhinho, que basicamente é a polarização que a gente está tendo no país nesses últimos anos, né? Vocês bem têm acompanhado isso. Não sei qual que é o lado de um, qual que é o lado de outro de vocês aí, mas certamente vocês têm amigos, vocês têm pessoas que defendem uma posição, defendem outra posição. Aliás, a gente sempre tem que cair para um lado, nós temos que realmente nos posicionar, talvez de uma forma bastante, no aspecto político, a gente talvez tenha que ser bastante equilibrado, mas, enfim, a gente acaba se posicionando. Não há dúvida sobre um tema ou outro, a gente acaba se posicionando. Mas o que fica sempre a pergunta, o que Cristo quer para nós? O que Deus quer para nós? Né? Qual é o partido? Né? Qual é a ideologia que deve nortear as nossas vidas? Talvez nessa aula de hoje nós não vamos ter realmente assim aquela receita de bolo para nos posicionar fortemente. Nessa aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a ideologia comunista e socialista. Poderíamos estar vendo outras também, e talvez em outras oportunidades nós vamos também estar vendo e trabalhando um pouco. Nós temos na classe de adultos uma classe de ética cristã, onde
na classe de ética cristã, a gente se posiciona um pouquinho do lado ético e o que a ética cristã nos norteia. Então, nós acabamos vendo essas questões ideológicas, políticas e tudo mais. Então, talvez lá a gente prossiga. E se houver uma oportunidade para a gente ver com a mocidade também, a gente vai ver. Eu quero dizer que o que eu vou falar aqui, o que está escrito aqui, ela não é do Marçal, né? O Marçal colocou aqui uma casca, e eu me baseei neste livro aqui que eu recomendo para vocês. Visões e Ilusões Políticas. É uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas. É do David C. Koizes, e é muito bom esse livro. Então, o que eu vou falar hoje aqui de socialismo e comunismo, com alguns recheios, com algumas coisas que eu coloquei, está baseado aqui neste livro. Sabe por que é importante a gente ler essas coisas? Para que realmente nós não fiquemos caçando opiniões na nossa internet, nas nossas redes sociais, e às vezes, poxa, aquele cara falou bastante. Às vezes a gente nem sabe quem falou, se foi realmente aquela pessoa, ou ela leu, ou ela viu, etc, etc. Então, ler e estudar um pouquinho, que seja sobre a questão política e sobre essas ideologias políticas, nos fortalece, né, para nós não ficarmos à mercê aí do que as redes produzem. Eu estou dizendo assim, as redes produzem, às vezes calçadas, sim, em alguma ideologia, em algum postulado, etc, etc, que às vezes nós nem sabemos. Quantas vezes, né, nós vemos um texto, e esses textos, assim, estão lá assinados por um que assim, bate recordes aí de texto, Jô Soares, quem mais? Alexandre Garcia, ou seja, esses caras aí que estão na mídia, às vezes estão sendo assinados e às vezes não são eles que estão falando. Por quê? Porque realmente as redes sociais aí permitem que qualquer um assine um texto, né? E vai aí, circula, e é trocado nos WhatsApp da vida e tudo mais. Então, cuidado, e bastante cuidado, quando a gente for falar de ideologias políticas, quando a gente for ver alguns postulados aí que nem sempre estão corretamente, né? Então, um bom livro, David faz realmente uma análise bem profunda, coloca as ideologias sobre essa perspectiva cristã e faz críticas a todas elas, indistintamente, a todas elas. Críticas. Talvez alguma ideologia possa parecer um pouquinho melhor que a outra, né? Mas todas elas têm os seus defeitos, porque todas elas estão baseadas, muitas vezes, no homem. O que o homem quer, a necessidade do homem, o material do homem, aquilo que o homem almeja. E muitas vezes se esquecendo de Cristo Jesus, se esquecendo de Deus. Por mais ideologicamente que seja tal ideologia voltada para alguma coisa cristã. Nós vamos ver aqui para frente. Bom, esse livro, ele trata dessas ideologias. Olha, ele trata do liberalismo, e o liberalismo tem um chavão que é assim: a soberania do indivíduo. O indivíduo é soberano sobre todas as coisas. Então, quando você vê que algum país, que alguma política, que alguma coisa é liberal, ela exalta a soberania do indivíduo. Conservadorismo. O conservadorismo está calçado na história, como fonte das normas. A história é a fonte das normas. Então, o que foi feito lá atrás é o que serve agora, e o que vai servir para frente, etc, etc. Esse é o conservadorismo. Os conservadores têm isso, né? A história como fonte das normas. Nacionalismo. Quantas vezes nós vemos aí algumas nações, alguns países aí serem
extremamente nacionalistas, né? Ou seja, o país é importante, os outros, cuidado, vamos fechar nossas fronteiras, os imigrantes, aquelas coisas todas. Então, nós somos aqui brasileiros, né? Nós somos americanos, nós somos franceses, nós somos ingleses. Então, quando alguma ideologia norteia a condução desses países, o nacionalismo tem a nação deificada. Ou seja, a nação é o próprio Deus, nada mais importa. A nação é importante para todas as coisas. Democracia, talvez para muitos, e talvez seja mesmo a melhor ideologia, a menos defeituosa, vamos pensar assim, mas olha só, tem um postulado que está em latim, vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Será isso verdade? Ou seja, tudo que o povo fala, tudo que as assembleias falam, tudo que as ações participativas da população fala, isso é o certo. Será mesmo? Será mesmo que é? Então, a democracia também tem os seus defeitos. Por mais que a gente entenda, por mais que a gente tome assim como verdade, eu falo assim, não, mas isso não é democrático, isso não é democracia. Quantas vezes nós ouvimos isso? Nós, Brasil, nós, brasileiros, lutamos aí, né, por uma democracia justa, né? Nós falamos isso, porque somos, entre aspas, um país democrático, né? Ou queremos ser um país democrático. Constituição de 88, né? Tem uma prerrogativa com relação a sermos um país mais democrático. Lutamos por isso. Mas será essa mesmo a melhor ideologia? E daí o socialismo / comunismo, que é o que nós vamos nos ater hoje. Nós não vamos ver as outras aqui. Nós não vamos tecer críticas às outras. Nós não vamos ver o que tem de bom nas outras. Nós vamos aqui falar do socialismo e comunismo. E aí o postulado dessa ideologia socialista comunista tem a salvação pela propriedade comum. É isso que norteia a ideologia socialista comunista, tendo na propriedade comum a salvação do homem. É isso que nós vamos falar. Eu vou falar o seguinte, se você quiser interromper, fique à vontade, mas se preferir deixar para o final, para a gente comentar ou ter alguma fala sua, veja o que é melhor. Tá bom? Mas anote aí, se você tiver questionamento, mas se você quiser deixar para o final. Mas se quiser interromper, por favor, interrompa. Tá bom? Alguns exemplos de países, suas principais ideologias políticas / econômicas mais recentes. Aqui tem algumas questões históricas que eu coloquei também, mas são as mais recentes. Liberalismo, o Reino Unido, a Polônia, o Chile, atualmente. Eles são mais liberais. Conservadorismo, a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, a própria Rússia agora, né? Ela está numa linha mais conservadora. Nacionalismo, o nacionalismo Brasil e Estados Unidos, o Brasil atual, governo Bolsonaro, os Estados Unidos, governo Trump, estão mais nacionalista, um pouco também do conservadorismo. Então, essas são as duas ideologias que norteiam um pouco os governos desses países. A França também é um pouco misturado com o conservadorismo, porque a gente não sabe, às vezes, onde colocá-lo. A Índia, a União Soviética histórica, então a União Soviética histórica, ou seja, as uniões das repúblicas socialistas, né, não a Rússia, né, propriamente dito, todos aqueles países da cortina de ferro tinham lá o seu nacionalismo, né, e comunismo também,
na realidade. Países do Oriente Médio, alguns bem radicais, né? Os radicais são bem nacionalistas aí. E aí a democracia na Noruega, na Islândia, na Suécia, na Nova Zelândia, na Dinamarca, Irlanda, Canadá, Austrália, Finlândia, Suíça e Holanda. O comunismo está um pouco restrito, né? São poucos países que vivem hoje o comunismo, né? Então, a China é comunista, Vietnã, o Laos, a Coreia do Norte e Cuba, né? Com algumas mudanças em Cuba aí desde a morte de Fidel e etc. Então, realmente, esses são os países. A ideologia numa perspectiva cristã. A verdade é um atributo de Deus, e Jesus afirma que ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João 14,16, que vocês sabem em decor, eu tenho certeza disso. Ele também diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Outro versículo aí que nós sabemos de cor. Se os filósofos e sociólogos que postulam suas ideologias políticas afirmam que as outras estão equivocadas, ou seja, daquelas ideologias que nós dissemos lá, um defende bem aquela ideologia, talvez você defenda uma daquelas ideologias, né? E as outras estão equivocadas, então cabe realmente a nós, cristãos, levá-los a sério, cada uma dessas ideologias, levar a sério e discernir exatamente qual é o erro delas todas. É isso que o David Coggins faz. Ou seja, nesse livro, ele levanta todas essas críticas, todos os problemas, né? Mais do que nunca, há também uma conexão entre ideologia e idolatria. Ou será que não? Porque quando a gente se arraiga tanto, fica tão arraigado a uma dessas ideologias, a gente fica cego. Nós ficamos cegos e passamos a idolatrar. É o que nós temos visto ultimamente no nosso país. As polarizações aí, as extremas, esquerda e direita, muitas vezes ficam cegas, ficam tão arraigadas que a ideologia que elas defendem passa a ser idolatria. Estou mentindo? Quando o presidente Lula ficou preso lá em Curitiba, ficou um ano e pouco, montaram um acampamento lá de algumas pessoas que ficaram lá constantemente, pedindo a sua saída, etc, etc. Foram financiados com alimentos, etc, por organizações aí, mas ficaram lá. O que é isso? Idolatria. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, e todas as manhãs tem gente lá que vai recebê-lo, que vai dizer, ok, presidente, vamos, presidente, vai ficar falando e fica criticando lá os repórteres e tudo mais. O que é isso? Idolatria. As pessoas estão lá para defender todas as ações desse presidente, sejam certas ou sejam erradas, porque na visão deles eles estão cegos em determinado momento, não vendo nada do que está errado e do que está certo. Então, passa a ser idolatria. Então, os dois extremos são muito maléficos. Quando a gente extremiza as coisas, quando a gente deixa tão radical dessa maneira, a gente passa a ver a ideologia como uma idolatria. Então, é muito sério essa questão. Bom, caindo agora, então, para algumas definições, né? O que é o socialismo? O socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração, a propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos, com um método isonômico de compensação. Ou seja, a isonomia de todos os bens para as pessoas é o fundamento do socialismo. O socialismo moderno, inclusive o que veio norteando até o nosso país, surgiu no final do século
XVIII, tendo origem na classe intelectual e nos movimentos políticos da classe trabalhadora, que criticavam os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade. Os malefícios disso, da industrialização, da propriedade privada, do enriquecimento de alguns grupos e tudo mais, vinha sendo duramente criticada pela classe trabalhadora e pelos intelectuais. Então, por isso que o socialismo moderno tem esse nascimento ou esse surgimento. O comunismo, então, vamos ver. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Do latim communis, comum, universal, é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Um dos seus principais mentores filosóficos é Karl Marx. Postulou que o comunismo seria a fase final do desenvolvimento da sociedade humana e que isso seria alcançado através de uma revolução proletária, isto é, uma revolução encabeçada pelos trabalhadores das cidades e do campo. Ou seja, os trabalhadores, então, naquela revolução de tornar tudo igualitário, alcançaria, então, essa sociedade aí amplamente evoluída, segundo Karl Marx. Bom, o maior exemplo de comunismo e o maior exemplo dessa tentativa foi a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dominou por muitos anos toda a Ásia e a Europa Oriental, e nós sabemos o que deu, não deu. Então, hoje, todos os países são separados, todos os países formularam novas ideologias, novas mudanças, caiu o Muro de Berlim, reunificou-se a Alemanha. Então, este comunismo, essa ideia de Karl Marx, ela não perdurou e hoje realmente está restrito a alguns países que a gente citou logo mais. Bom, mas então o comunismo e o socialismo são a mesma coisa? Ou é a mesma coisa? Comunismo e socialismo, costumeiramente, são termos usados como sinônimos. Mas, pela teoria marxista, o socialismo seria uma etapa da revolução para se chegar ao comunismo. Nas duas definições, acho que vocês podem saber ou ver, ou realmente verificar que é isso, ou que era isso a ideia. A utópica sociedade sem classes sociais nem Estado. Ou seja, não haveria classes, nem Estado para levar essa questão deste país. O socialismo seria a fase da ditadura do proletariado, né? Então, os trabalhadores ali tendo essa ascensão nessa sociedade. Quando o Estado dominado pela maioria dos trabalhadores substitui o Estado controlado pela minoria capitalista. Então, aquela ideia do Estado lá empoderado, né, com as pessoas mais abastadas ali, trabalhando, e os trabalhadores, o proletariado chega, então, ao poder, então, essa classe sai. Essa ideia de todos se tornarem iguais. Pela tese de Karl Marx, esse Estado promoveria a socialização dos bens de produção. Isso faria desaparecer classes sociais e o próprio Estado, instituição que, na teoria marxista, foi historicamente criada para assegurar a dominação de uma classe por outra, né? Então, as outras ideologias, segundo Marx, têm a ideia de uma classe ascensão sobre outra, e na teoria dele, isso não aconteceria. Bom, países em que, em algum momento em sua história, adotaram o comunismo. Então, como eu falei, toda a Ásia aí, né, dominada
pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e toda a parte aqui da Europa, né, incluindo a metade da Alemanha, né, do passado, antes da queda do Muro de Berlim. Então seriam aí países. Alguns países africanos também foram dominados durante um bom tempo, né, pelo comunismo e socialismo. E aqui nas Américas, a gente tem só uma Guiana, que um dia foi comunista socialista também, e ainda tem Cuba, mas Cuba mesmo, como repetindo aí, né, depois que os Estados Unidos voltou a ter relações, já mudou muito, e hoje também até a própria Cuba talvez não seja um socialismo comunismo, ou tenha um comunismo como era quando realmente aí estava sob a tutela, né, da União Soviética. Algumas frases muito fortes ditas por algumas pessoas que nós conhecemos aí. Uma delas é uma frase do pastor Billy Graham. O pastor Billy Graham viveu exatamente muito durante um momento da Guerra Fria, onde as duas potências do mundo eram os Estados Unidos e a União Soviética, e o comunismo, com todas essas ideias de igualdade e tudo mais, pressionavam muito, principalmente os Estados Unidos e a nação americana, combatia o comunismo, as ideias comunistas e todas as formas. E o pastor Billy Graham tem essa frase: o comunismo vai contra Deus, contra Cristo, contra a Bíblia. O comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo, que declarou guerra contra Deus. Essa frase é do pastor Billy Graham. Do outro lado, tem o Fidel Castro, que, fazendo a revolução em Cuba e sabendo de que a América Latina era uma América Latina e é uma América Latina voltada para alguns princípios cristãos, sejam católicos ou evangélicos. Praticamente não existia nenhum país evangélico. Hoje a gente vê o Brasil aí com uma expressão muito grande, mas a América Latina, de uma certa maneira, foi dominada por espanhóis e portugueses que tinham preceitos cristãos. Então, Fidel Castro saiu com essa frase. Ele, Jesus Cristo, foi o primeiro comunista. Repartiu o pão, repartiu os peixes e transformou a água em vinho. Então, essa frase é dele, como que, talvez até dizendo, olha, cristãos, Jesus era comunista, foi o primeiro comunista. Bom, são frases, né? E a gente coloca mais uma aqui, que é do pastor Martin Luther King, nos Estados Unidos, que lutou muito pelas desigualdades. E ele diz o seguinte: o comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Então, uma crítica também a cristãos que talvez não estivessem sendo totalmente cristãos. Então, com não sendo cristãos, ou com talvez não repartindo pão, as brechas aí para que o comunismo fizesse os seus postulados de igualdade, ou com salvação pela igualdade, ou pela propriedade compartilhada e tudo mais, pudesse ver. Então, pensem muito bem nessa frase aí de Martin Luther King, e pensem que se o cristianismo realmente não for feito como ele deve ser feito, como o amor pelas pessoas necessitadas, principalmente, não estiver no nosso coração, talvez realmente o material venha à tona. E esse material sempre tem uma tendência de justiça, igualdade e tudo mais, que não é bíblico. E nós vamos ver já já.
algumas outras frases que saem do humor a uma dura fala, a uma fala bastante dura. Então, se o comunismo acabar, quem é que vai levar a culpa? Isso foi dito por Jô Soares. O comunismo e as mulheres dizem que todos os homens são iguais. Esse foi dito por Sofocleto, que é um humorista peruano. O problema com o comunismo é que um dia o dinheiro dos outros acaba. Isso foi dito pela Margaret Thatcher. Margaret Thatcher foi a primeira-ministra da Inglaterra e ela trabalhou tão fortemente com uma Inglaterra sem crédito no mundo inteiro e fortaleceu muito a Inglaterra num período difícil para a Inglaterra. Então, conhecida também como a Dama de Ferro. Tem um filme muito legal para assistir, que conta a história da Margaret Thatcher. Conservadora. Ela tinha um estilo totalmente conservador, mas ela realmente fez da Inglaterra um renascimento aí econômico. O comunismo não é fraternidade, é a invasão do ódio entre as classes. Não é a reconciliação dos homens, é a sua exterminação mútua. Não arvora a bandeira do evangelho, bane Deus das almas, das reivindicações populares. Não dá trégua à ordem, não conhece a liberdade cristã, dissolveria a sociedade, extinguiria a religião, desumanaria a humanidade, everteria, subverteria, inverteria a obra do Criador. Isso foi dito por Rui Barbosa, Rui Barbosa, acho que todos sabem quem foi, mas bastante polêmico em suas frases duras acerca de várias coisas, incluindo o comunismo, mas também, lá para frente, nós vamos ver uma frase de Rui Barbosa criticando duramente a classe política e a corrupção. Se a gente for pensar, então, mas como que nós, cristãos, fundamentados na palavra, podemos nos posicionar a essas ideologias, que muitas vezes parecem se misturar e se confundir em tempos de crise, de polarização que nós vemos. Socialismo, a salvação pela propriedade comum. Poucas pessoas hoje não têm fortes opiniões contra ou a favor do socialismo. Para algumas pessoas, ele representa tudo de justo e bom. Cooperação em vez de competição, altruísmo em vez de egoísmo, generosidade em vez de ganância. As necessidades da sociedade como um todo tenham precedência sobre os desejos do indivíduo. Então, o comunismo apregou exatamente isso, né? E diz isso, e algumas pessoas ficam com a ideologia do comunismo pensando bravamente sobre isso. William Lieberknecht, eu não sei pronunciar direito esse nome, estender a civilização a toda a humanidade, ou seja, a ideia da salvação pela propriedade comum, para ele, para William, é realmente estender a civilização a toda a humanidade. Mas para outras pessoas, as críticas são muito fortes. O socialismo tem uma conotação puramente sombria e sinistra. Cecil Palmer diz assim: o socialismo é um sistema que só funciona no céu, onde ninguém precisa dele, e no inferno, onde ele efetivamente é adotado. Albert Huband, o socialismo é participar do lucro sem ter responsabilidade pelo prejuízo. Os capitalistas e também o pessoal que defende o liberalismo e tudo mais criticam exatamente nessa linha. Principalmente nos Estados Unidos, muitas pessoas acreditam ser algo maléfico vindo de fora, anti-americano. Isso foi muito apregoado durante a Guerra Fria
década de 60, 70, 80, 90, e talvez agora com o conservadorismo e também a questão nacionalista de Trump, o comunismo, o socialismo, qualquer ideia, inclusive assim, diante do Partido Democrata, que tem um pouco do socialismo arraigado, né? Se a gente vê todo o governo de Obama, voltado um pouco para as questões sociais, voltado um pouco para essa igualdade, aí essas coisas tudo, e agora a gente vê um Trump, né, totalmente diferente. Então, assim, os dois principais partidos americanos, republicano e o democrata, embora dentro dos democratas tem a questão americana, tem a questão da propriedade, etc., etc., mas tem também um pouco sobre a questão socialista, né? Então, nos Estados Unidos, principalmente, há um combate muito sério, muito grande ao comunismo e socialismo. A estagnação da economia, uma tributação invasiva, penaliza os diligentes e premia os preguiçosos, ou seja, penaliza os diligentes e premia os preguiçosos. Pode acarretar um governo arbitrário que não respeite a liberdade pessoal. E, de uma certa forma, a gente viu isso na União Soviética, a gente vê isso um pouco ainda em Cuba. Então, a gente vê governos, a gente vê isso na China comunista, a gente vê um governo totalmente arbitrário que não respeita a liberdade pessoal, né? Quem já esteve nesses países sabe exatamente como eu estou falando. Um mundo de socialismo, uma variedade de significados. Nós precisamos ficar atentos também, porque existe uma variedade de significados, e muitas pessoas, às vezes, se confundem nessas questões. Os socialistas, existem, aí eu vou me ater a duas diferenças que está no livro do David, e para ficar bem claro para nós. Os socialistas utópicos, então vamos dividir eles em utópicos e científicos. Os utópicos tentam reorganizar pequenas comunidades, geralmente abstendo-se de formar partidos políticos ou de elaborar projetos de implementação de suas ideias em grande escala. Suas visões de mundo são religiosas, ligadas a confissões tradicionais, como o próprio cristianismo. Já os socialistas científicos são associados a teorias de Karl Marx e Engels. O Manifesto Comunista. Esse livro eu recomendo você, se estiver bem assim preparado para ler sobre essas coisas e para aprender um pouco mais, eu sugiro você ler o Manifesto Comunista, porque realmente ele dá essa noção que Marx queria, ou que os comunistas científicos ainda querem. E esses não escondem seu desprezo pelo socialismo utópico, ou seja, entre esses dois grupos há realmente algumas manifestações, né, de problema também entre um e outro. Para eles, um sentimentalismo fora de sintonia com os processos produtivos da luta de classe. Deixa eu dizer para vocês, os socialistas utópicos, talvez nós encontremos hoje dentro das nossas igrejas. A gente encontra esse pessoal. Se você vê um pessoal que hoje pode até aí defender algumas ideias do Partido Socialista, né, brasileiro, aí, o PSOL, do PT, do próprio Partido Socialista brasileiro, aí, o PSB, do próprio Partido Comunista, alguns cristãos são utópicos e ainda acreditam ou creem que alguns partidos e alguns líderes e alguns políticos podem ainda estar nessa faixa aqui que acredita pela utopia, né, das ideias lá atrás, né, a gente já vai ver postulados até mesmo pelas primeiras comunidades cristãs que dividiam, que repartiam o pão, né,
Por isso, a gente vê algumas pessoas engajadas até politicamente nesses partidos. Mas os socialistas científicos desprezam totalmente, acham que isso é sentimentalismo. E as ideias de Marx, até desprovidas do próprio cristianismo, desprovidas de qualquer relação religiosa, que é o certo. E por isso, então, essas ideias. E por isso, então, aquela dura fala de Rui Barbosa, aquela dura fala do pastor Billy Graham. Porque, no final, quem lidera, quem comanda, quem está à frente, quem provavelmente vai governar com uma única finalidade, que é essa ideologia estar arraigada, são os socialistas científicos. A gente viu no nosso país, aqui desprovido de qualquer questão ideológica nesse momento, a dizer quem está certo, quem está errado, mas a gente viu nos últimos 18 anos, talvez, ou mais, até 20 anos, as ideias socialistas serem permeadas na nossa suposta democracia, mas a gente viu alguns políticos, a gente viu alguns comandantes, a gente viu alguns partidos tratando de, por qualquer meio, se chegar a esse fim. Inclusive o meio da corrupção, da mentira, das falcatruas todas. Ou seja, nada de cristão aí, não? Nada de utópico aí. Então, muito cuidado quando a gente vê as ideologias sendo tratadas desta forma. O socialismo cristão. Aí, o socialismo cristão, algumas pessoas que defendem esse socialismo cristão. O socialismo cristão é uma tendência dentro do cristianismo, que interpreta por meio das escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que o modelo de sociedade socialista é o que mais se aproxima do modelo de sociedade que preze pelo amor, caridade e demais ensinamentos de Jesus. O socialismo cristão critica o modelo de organização socioeconômica capitalista, que valoriza princípios opostos ao cristianismo, como o individualismo, a desigualdade jurídica e social mediante ao acúmulo de capital e meios de produção. De modo que a fé demanda uma opção consciente pelo socialismo. Esse é o socialismo cristão. E tem mais, o comunismo cristão também. O comunismo cristão é uma forma de comunismo religioso baseado no cristianismo. Ele é uma teoria teológica e política baseada na versão de que os ensinamentos de Jesus compelem os cristãos a apoiar o comunismo como sistema social ideal. Apesar de não existir data de como ele tenha surgido, por exemplo, alguns sugerem que tenha surgido nas comunidades dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Ou seja, os apóstolos viviam dessa maneira. Então, a ideia de alguns cristãos de que devemos realmente ser comunistas cristãos, baseado nessa forma aqui. Os principais problemas da ideologia socialista. Então, agora nós vamos falar dos problemas mesmo. Como outras ideologias, e nós temos todas aquelas lá para estudar e ver os seus defeitos, vira idolatria nas acaloradas discussões de grupos formais. Não preciso repetir aqui os nossos Facebook da vida, os nossos Instagrams, etc., né? As discussões acaloradas que nós temos. Vocês aí, uma boa parte do grupo aí deve estar na faculdade, deve estar na universidade e acompanham isso, né? Todos os dias. Uma idolatria à igualdade, o comunismo. Uma idolatria à igualdade, se prevalecendo no fim supremo da igualdade material. O marxismo, que estabelece a propriedade privada como um grande mal da humanidade. Qualquer propriedade privada é o grande mal da humanidade. No marxismo, propriedade vai além
do viés geográfico e expande para toda a capacidade produtiva do indivíduo. Ou seja, as linhas geográficas já não valem mais. É por isso que a União Soviética ela dominou boa parte da Ásia, boa parte da Europa também. Ou seja, não se vê fronteira aí. É a ideia de se ter uma única coisa. E talvez na expansão aí do comunismo, se não desse errado, ou se desse certo, na visão deles, por mais tempo, talvez teria tomado boa parte da Europa. Existe uma redução de toda a realidade humana a apenas a área da existência. O aspecto econômico colocado no lugar de Deus. O Deus da igualdade, o único Deus. O Deus da igualdade, o único Deus. Presta atenção nisso. A questão do comunismo pregoa que o Deus é da igualdade. E isso nós vamos ver que está totalmente furado em relação à questão cristã. Mais problemas e contemporâneos. Esses são problemas contemporâneos do marxismo e também do comunismo. O marxismo cultural aplica essa lógica da exploração econômica a todas as áreas da vida, criando dualismos basicamente entre oprimidos e opressores, os explorados e os exploradores. Acirramento também do feminismo e sua luta contra a desigualdade entre homens e mulheres. Não estou dizendo aqui, e não quero dizer aqui, não quero que pareça isso, de que as mulheres têm realmente problemas há muitos anos, não é? Mas a questão toda que se acentua é o acirramento disso, né? E essa luta por essa desigualdade. Então, essa luta ficar acirrada que é o problema. Igualmente oprimidos e opressores. A luta também de outros movimentos e direitos civis quanto às desigualdades entre negros e brancos, por exemplo. Então, você criar essa diferença grande e criando todo esse embate. A luta sobre a questão de gênero também e as desigualdades entre heterossexuais e homossexuais. Permanece na luta de classes, no confronto entre a elite e os pobres. Então, oprimidos e opressores, elite e pobres, héteros e homossexuais, negros e brancos, homens e mulheres. A questão do socialismo e comunismo acentua e acirra essas questões, essas lutas que muitas vezes nós vemos que são justas, mas a maneira como se apregoa é um acirramento. Se a gente vê em alguns líderes que defendem o socialismo, que defendem talvez o comunismo, mas defendem a luta de classes, que defendem a ascensão do proletariado, sempre há uma fala contra a elite. Não sei se vocês já observaram isso. Então, é porque são eles e nós. Então, esta é o grande problema, ou este é o grande problema de uma ideologia que se torna idolatria, como o comunismo e o socialismo. Bom, aqui tem uma análise de coisas que eu não vou ler, e eu gostaria que você lesse, esses slides vão para você, onde ele fala que o ídolo da igualdade se torna um Deus zeloso. Então, há toda uma justificativa de coisas aqui para essa questão do comunismo. E essa é uma síntese da análise dele contra essa questão. Olha só, vou ler só o parágrafo final. Assim, a ideologia progressista do marxismo possui disposição suficiente para sacrificar no altar do Deus da igualdade a vida de milhões de pessoas.
como fez ao longo de todo o século XX. Afinal de contas, os fins justificam os meios. Como deixou claro o famoso historiador marxista Eric Hobsbawm, ao responder sim, quando questionado se a morte de 15 a 20 milhões de pessoas por Stalin seria adequada se tivesse promovido a Revolução Mundial Comunista. Houve uma pergunta, está certo matar de 15 a 20 milhões de pessoas nessa Revolução Comunista feita na União Soviética? A resposta foi sim, está certo, se a gente chegasse a implantar o comunismo. Então, de novo, uma ideologia que se tornou idolatria e que matou, ou que ainda talvez possa estar matando, porque alguns países comunistas ainda têm como pressuposto, se você é contra a ideologia daquele país, se você faz alguma coisa que não está na regra daquele país, você é morto mesmo. Então, matou mais de 100 milhões de pessoas. 15 a 20 milhões só no começo da Rússia por Stalin, quando ele começou e as pessoas não concordavam. Então, algumas outras ideologias mataram pessoas também por outras razões. E vale a nossa crítica também. Quando eu dei essa aula aqui nos adultos, os adultos disseram, não, mas então temos que falar também dos conservadores ingleses que escravizaram pessoas, e os portugueses que escravizaram pessoas, nós brasileiros ainda no Império, os Estados Unidos antes da abolição também escravizaram pessoas e mataram pessoas, não há dúvidas. Não há dúvidas que essas ideologias conservadoras, as ideologias nacionalistas mataram pessoas e matam pessoas também, aí com seus problemas de conflito de classes. Mas aqui nós estamos falando do comunismo, e o comunismo realmente tem essa questão. Ou seja, os fins justificam os meios. Talvez a gente viu isso acontecendo no grupo que dominou o país, aqui no Brasil, o Partido dos Trabalhadores e os partidos aliados aí, comunistas e socialistas, nessa questão da corrupção. Os fins justificam os meios. Talvez a ideia de que não seja errado a corrupção se lá no fim for implementado uma sociedade mais justa, na visão deles, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, etc, etc. Vários amigos que defendem aí essa polarização de um lado mais da esquerda me disseram, me falaram, intelectuais, posso chamar assim de intelectuais, tem muitos amigos aí na Unicamp, o próprio o reitor atual, os reitores anteriores são meus amigos, e alguns, não estou dizendo que esses são de esquerda, não leve para esse lado, mas alguns disseram assim, olha, foi feita essa corrupção, talvez fosse necessário, etc. Veja como estava bem, como que justificando exatamente essa questão. Ou seja, os fins justificam os meios. Até mesmo matar pessoas, né? Então, essa é a grande crítica de Coase. Bom, algumas verdades bíblicas. Chegou a hora aí da gente realmente nos remetermos à Bíblia, nos remetermos à palavra de Deus. E já são 11h30, e eu vou ter que avançar um pouco nos minutos aqui da nossa aula. Posso avançar? Hein, Alan? Você que é o chefe da classe. Pode sim, Marcelo, pode ir mais um pouquinho. A galera aqui é animada. Tá, vamos lá. Então é o seguinte, ó, Deus criou os homens com características, qualidades e dons diferentes. Eu falei que eu ia falar sobre a questão de não sermos iguais. Deus criou homens e mulheres com papéis diferentes, iguais em dignidade, distintos em atribuições. Isso está em Gênesis 2. Propriedade privada é uma realidade criada por Deus.
e por ele considerada como digna, ao determinar, não furtarás. Se ele está dizendo não furtarás, é porque talvez a tendência da nossa natureza humana tenha assim, eu quero pegar o do outro lá porque ele tem mais que eu. No entanto, Deus dá esse mandamento, não furtarás. Então, só o fato de precisar dar este mandamento é uma prerrogativa de que certamente pode ter um irmão teu que tenha mais que você. Isso não, diante das nossas desigualdades, não deve ser cobiçado de maneira alguma. Né? Então, Deus já prevendo essa desigualdade. A desigualdade, portanto, faz parte da natureza do homem e de seus relacionamentos. Os postulados incoerentes com a verdade da palavra. O marxismo identifica o homem como sendo essencialmente bom, mas corrompido pelo mal da propriedade privada. O homem é bom. O que corrompe o homem é a propriedade privada. Se você tem uma propriedade, um terreno, uma casa, um carro, é isso que te corrompe. Porque se você não tivesse nada, se tudo fosse igual, você seria muito bom. Isso é uma falácia, isso é uma bobagem, isso é algo que realmente está fora dos nossos preceitos cristãos. Só alcançará a redenção com a destruição de toda espécie de distinção e desigualdade existente. O homem só vai alcançar a redenção com isso. Outra besteira, outra bobagem. Isso substitui a narrativa da criação por Deus, da queda no pecado e da redenção somente em Cristo Jesus. Se nós acreditássemos nessas duas narrativas aí anteriores, então nós temos que substituir a criação de Deus. Nós temos que substituir a queda no pecado e a redenção somente por Jesus. A nossa salvação e redenção está em Cristo Jesus, não está nas nossas obras, não está nos nossos bens ou não bens. Não é porque eu sou rico, porque eu sou pobre, porque eu sou feio ou porque eu sou bonito, mas é em Cristo Jesus que nós temos a redenção. A ideologia igualitarista, assim, comete o pecado da idolatria, ao substituir o verdadeiro Deus das Escrituras por um ídolo feito de mãos humanas. Alguém postulou que deve ser igual, então está substituindo Deus, está idolatrando essa igualdade e não fazendo a devida referência ao que Deus está dizendo para nós e ao que Deus diz para nós na Bíblia. Então, a conclusão, se fôssemos concluir, então, nessa nossa aula, ou concluir até mesmo algumas outras visões e ideologias, que se vocês tiverem vontade, eu teria o imenso prazer de criticar também, assim como David, essas outras ideologias, à frente da luz da palavra de Deus, talvez nós pudéssemos concluir aqui, a certeza da vitória final de Deus não é desculpa para cruzarmos braços, evitando o árduo trabalho de compreender e detalhar o mandamento de justiça nesse mundo. Quando nós falamos dos acirramentos dos problemas, quando nós falamos das classes, quando nós falamos das mulheres, né, que são subjugadas, dos negros, dos pobres, quando nós falamos de tudo isso, Deus não nos manda cruzar os braços. Manda nós nos achegarmos, manda nós trabalharmos para amenizar todos esses problemas. Mas ilusão da nossa parte, se nós pensarmos que um dia todos vão ser iguais, em propriedade. Não é assim. Nós temos que entender que o mundo o mundo deve viver com a justiça social, e a justiça social se faz com os mandamentos de Deus, com o nosso amor no nosso coração a essas pessoas. Não há como saber
com breve Cristo voltará para trazer a plenitude prometida no seu reino. Ou seja, aqueles que também dentro das nossas igrejas sentam e falam assim, não precisamos fazer nada, não precisamos trabalhar com injustiças. Por quê? Porque um dia Jesus vai vir, e está breve essa volta. Nós não sabemos. E se nós não sabemos, nós temos que lutar para essas desigualdades. Nós temos que trabalhar para que cada vez mais essas pessoas tenham algo para que sejam menos desiguais. Também não há como saber como as nossas obras falíveis e imperfeitas poderão contribuir para promover o reino. As nossas obras são infalíveis. Acho que todos sabem, eu sou o atual presidente da AEA. A AEA é a nossa Associação Evangélica Assistencial, que muitos de vocês jovens aí já trabalharam, já fizeram alguma ação comunitária, já estiveram em algumas das nossas unidades e tudo mais. Nós temos 750 crianças que vivem em bairros muito vulneráveis. Dessas 750 crianças, algumas têm pais que estão presos, outros pais que são traficantes, outros pais que são alcoólatras. Estou falando de pai, mas entendam pai e mãe. Alguns drogados. E essas crianças são nossos alunos. Alguns alunos que sofrem abuso. Alguns alunos que chegam na classe com algumas manchas roxas, apanharam em casa. Alguns alunos que têm a única refeição lá na EA. Café da manhã, almoço, o jantarzinho, o café da tarde. Em casa, jamais elas teriam isso. São 650 famílias que nós atendemos. Estamos parados agora. Nós estamos parados agora. No entanto, essas crianças recebem a alimentação, no entanto, as cestas básicas, todas as ações que são feitas pela prefeitura, FEAC e tudo mais, nós estamos tentando chegar a essas famílias, trabalhando um pouquinho para que a desigualdade seja menor possível. É isso que nós estamos fazendo aqui. As nossas obras são imperfeitas. Gostaríamos de fazer mais. Gostaríamos que a Igreja de Campinas ajudasse mais, que os membros da Igreja de Campinas doassem mais. Mas nós não podemos ficar pensando que, então poderia ser bem melhor, nos criticando nas nossas ações falíveis e imperfeitas. Nós temos que ir lá, se mexer, descruzar o braço e fazer algo, por mínimo que seja. Mas nós temos que fazer algo. Cada ato que promove justiça, seja ele na política ou em qualquer outra área, aponta para a plenitude final no reino de Deus. Então, qualquer ação que você, jovem aí, que nós, né, jovens, vamos inserir no grupo dos jovens, fizermos, aponta para essa plenitude de Deus. Somos falíveis, não somos perfeitos. Se alguém disser que está fazendo aqui a perfeição, a utopia, como nós dissemos aí com o comunismo e o socialismo, onde prega toda a igualdade, isso jamais vai acontecer. Não tem como acontecer. É obra de Deus, é agenda de Deus, é plano de Deus para a humanidade, para nós, para a nossa redenção em Cristo Jesus. Por isso, então, que ele quer e requisita de nós um ato que promova a justiça, por menor que seja, e que esteja a seu alcance. Ok? Então, isso basicamente é o nosso final. E aí, eu termino, deixa eu ver se eu termino. Eu termino novamente com Rui Barbosa, mas também com os alertas que Provérbios nos coloca. Olha, Rui Barbosa disse uma frase tão forte também aqui: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus,
o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Que isso não aconteça conosco. Que dá vontade, mas que não aconteça conosco. Porque todas as ideologias são imperfeitas. Todos os partidos políticos são imperfeitos. Todos os líderes políticos todos são imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. As nossas obras são falíveis. Quem não é falível, quem não é falho, é o nosso Deus. Quem tem a verdade é Cristo Jesus para as nossas vidas. Quanto mais nós nos aproximarmos do grande amor de Cristo, do grande perfume de Cristo, nós estaremos fazendo que seja um pouquinho só, para que as desigualdades sejam menores. Agora, então, com Provérbios, como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O povo é necessidade, tem um ímpio. É dessa maneira que Provérbios coloca. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. O rei que exerce justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos leva à ruína. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém quando com um líder sábio e insensato. Então, alguns provérbios, a palavra de Deus, para que saibamos que isso é uma verdade bíblica. Eu vou terminar agora só colocando para vocês aqui, depois essa apresentação é enviada, eu fiz uma compilação aqui de todos os partidos políticos do Brasil, atualmente. O nome do partido, a sigla, a ideologia que ele segue, número de filiados e o presidente atual. E eu coloquei aqui um ícone que você está vendo aí, no caso do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, eu coloquei uma lupinha aí porque o PSDB é o partido do nosso governador, não é? Então, eu convido vocês a verem aí, ou darem uma olhadinha, qual é a ideologia desse partido. Ele é um partido com ideologia social, democrática, e tem o liberalismo social como prerrogativa. Mais para frente, tem outros partidos aí, se vocês quiserem ver, mas mais para frente, o Partido Social Brasileiro. É um social-democrata, o PSB, e é um nacionalismo de esquerda. Quem é do Partido Socialista Brasileiro? Alguém sabe qual político e qual governante nosso é desse partido? Alguém pode falar? O Bruno Covas, né? O vice do... Não era do PSB? Sim, mas o Helber já respondeu, Já falou? deu a resposta aí, que é o nosso prefeito, o Jonas Donizete, é deste partido. O Partido Social Liberal, ele tem o PSL, conservadorismo, federalismo, liberalismo econômico. Quem era desse partido? Alguém pode responder? Ninguém? Presidente, Renan Maciel. Muito bem, Renan. Exatamente. O Bolsonaro era desse partido e agora está sem partido, devido aí às brigas todas, logo no início, né, do mandato. Então, ele está sem partido. Está tentando emplacar um partido, esqueci até o nome aí desse partido, mas, enfim, ele está tentando emplacar e não vai ser mais do Partido Social Liberal. O Partido Social Cristão, agora eu coloquei uma lupinha com um maisinho, por quê? Porque alguns partidos têm Cristo no nome.
Se tem Partido Social Cristão, tem Cristo no nome, né? Então, valeria a pena nós olharmos se a ideologia deste partido realmente é cristã, a ideologia é cristã. Então, o Partido Social Cristão tem um conservadorismo social. O Patriota é direita cristã, conservadorismo e livre mercado. O Partido Trabalhista Cristão, o PTC, tem o liberalismo econômico como ideologia. E depois, mais para frente aqui, tem mais uma, a democracia cristã. A democracia cristã, o DC, tem a democracia cristã e a doutrina social da igreja como sua ideologia. Valeria a gente ver, olhar esses partidos. Por que talvez isso seja importante? Porque as próximas eleições aí nós vamos ter candidatos. E você possa, talvez, olhar com um pouquinho mais a ideia desse partido. Não estamos dizendo aqui, né? Em geral, os líderes, às vezes, até não seguem as ideologias do partido, né? Há uma confusão de ideias, né? Nessas ideologias todas, que às vezes até mesmo o líder ele não está seguindo. Mas, enfim, o partido tem aquela ideologia, tem aquele postulado, os filiados aqui talvez comunguem com essas ideias, né? Ideias que são transformadas, às vezes, em projetos, que são submetidos nas câmaras aí, né? Ou mesmo no Senado, e às vezes a ideologia realmente vai nortear as ações que aquele partido está pregoando pelos seus líderes. Alguns partidos eles têm mais filiados e como que quase que proporcionalmente tem mais líderes eleitos. Então, é uma planilha aí para você dar uma olhada, principalmente perto das eleições, tá bom? Esse é o bônus, né? É o bônus da aula, tá? Para você. Mas, meus queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Fico aberto aí a qualquer pergunta, qualquer ideia, qualquer comentário. Não precisa nem ser pergunta, mas qualquer comentário teu. Só uma última coisa. Eu vivi meu tempo de universitário bem no finalzinho da ditadura nesse país. E nós, estudantes, queríamos realmente que a ditadura terminasse, que os civis pudessem comandar esse país, que alguns partidos políticos que tinham, na época, algumas ideologias que entendíamos que seriam melhor para o país. Eu estou falando aí de finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80. O meu RA da Unicamp é 78. 780656, esse é o meu RA. Então, nessa época ainda era a ditadura, com o último presidente militar, que foi João Figueiredo, e depois, então, houve não o voto direto, houve, na história vocês estudaram isso, houve aquela manifestação tanto no Rio quanto em São Paulo, mas o Anhangabaú ficou com mais de 3 milhões de pessoas lá pedindo as eleições diretas, ou seja, o povo queria votar, mas ainda as eleições não foram diretas, caiu a ementa Dante de Oliveira e as eleições foi só no Congresso, pelo colegiado. E haviam 2 candidatos. De um lado, Paulo Maluf, representando uma ala mais conservadora, e do outro lado, Tancredo Neves e o vice Sarney, que eram ou tinham uma ideia um pouco mais social, etc., que era do MDB, do partido do MDB, ou o atual PMDB. Ou MDB, parece que tiraram o P de novo. Então, foi eleito Tancredo Neves, mas logo em seguida ele ficou doente, ficou hospitalizado e faleceu sem assumir. E quem assumiu foi José Sarney. Foram 5 anos do José Sarney, com altos e baixos,
e depois começou todos os presidentes civis eleitos, né? Collor, depois o impeachment, a Itamar Franco assumiu, depois até esqueci o Fernando Henrique. Fernando Henrique, 8 anos, depois a mudança total aí, né? Ou, total não, mas um viés mais de esquerda ainda. Já Fernando Henrique já tinha um viés de esquerda com o socialismo aí, um partido socialista, né? Ou as ideias socialistas. E aí vocês conhecem bem a história. Então é isso que norteou o nosso país aí, pelo menos na esfera federal. Mas mais preocupados com a esfera federal, nós temos que nos preocupar também com a nossa cidade aí, com a nossa Câmara Municipal, com os nossos vereadores, com esses partidos que os nossos vereadores são, porque nós podemos falar com eles. Nós podemos, por exemplo, a mocidade da Igreja de Campinas pode aí falar com um vereador. É acessível. É só chegar no gabinete dele lá e falar. Então, algumas questões aí voltadas para essa questão política, ideológica, realmente podem fazer parte da nossa vida. Está aberto aí se você quiser fazer alguma pergunta ou comentário. Fique à vontade. A galera tá tímida. Acho que a aula avançou muito, né? Já são Não, 56 aqui. 53, não, mas foi excelente, aula muito boa. E algo que marcou muito é que todas as ideologias ali que a gente vê são humanas, né? Então elas são falíveis. E isso é interessante desde lá de 1 Samuel 8, né? Quando o povo pede um rei e o próprio Deus fala para Samuel que o povo não estava pecando contra Samuel, mas contra ele mesmo, né? Porque eles não queriam o governo de Deus, eles queriam o governo de um rei. Isso é muito interessante quando a gente vê em Jesus também, quando a gente vê aquela frase ali do Fidel Castro, né, que Jesus multiplicou pães e peixes, mas se a gente for ler lá em João 6, quando a gente vê no versículo 15, o povo queria colocar Jesus como rei, e ele saiu e foi para o monte orar, ele não queria ser rei. Ele não queria ser rei daquele povo, daquela nação. E quem fala para Jesus que ele poderia ser rei de todas as nações, se ele quisesse prostrar, era quem? Satanás. Satanás. Né? Se for ver... Isso é interessante. A gente não vê Jesus com uma plaquinha na frente do Sinédrio, não vê Jesus com uma plaquinha na frente de Roma ali, fora Pilatos, fora, né, Caifás. Jesus, ele manda amar o inimigo, né? Ele manda... E o engraçado, quando ele chama os discípulos dele, ele chama um zelote, né, que era um cara que que lutava contra o governo, e chama um traidor da pátria, que é o Levi, né, que é Mateus, que cobra imposto do povo dele. Jesus, ele unifica, ele não divide, né? E essa é a nossa questão. A gente vê muito nós contra eles, isso que você falou mesmo, essa divisão. E o cristão, ele não divide, ele unifica, né? E às vezes a gente tem ojeriza, quando fala sobre questão social, o cara já pensa em questão de esquerda, mas questão social é bíblica, não é nenhum partido político, nenhuma ideologia política. Esse é o problema. As pessoas, às vezes, não têm uma identidade definida e precisam de uma identidade. Ah, se eu faço ação social, eu sou de esquerda. Ah, se eu tenho uma propriedade privada, eu sou de direita. Não. A nossa agenda é cristã, né, Marcelo? Nossa agenda não é nenhuma ideologia. E a gente percebe em todas essas ideologias que o ser humano não é o ponto principal, é a ideologia. Você vê esses caras que estão lá no governo, você vê o próprio Fidel Castro, o próprio Che Guevara, essa galera aí, né, até o pessoal de direita. A ideologia maior é a própria ideologia, é o fim em si mesmo. É o que o escritor de Eclesiastes fala, né? Que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Por que tudo é vaidade, correr atrás do vento? Quando o ser humano é o fim em si mesmo. Se Sim. Deus for o fim, aí não é vaidade. Mas quando o ser humano é o fim em si mesmo, você vê Salomão. Ele viveu, ele teve toda a sabedoria, ele teve todo o dinheiro, ele teve várias coisas, e no final ele vê. Se você corre atrás, o fim é o ser humano, o ser humano o fim é em si mesmo, né? Isso é vaidade. Mas quando a nossa agenda é cristã, quando nós ajudamos porque Cristo mandou a gente amar o inimigo, quando nós ajudamos porque Cristo manda, se alguém pede a capa, né, pede sua túnica, você dá a capa também, porque isso é cristão e não uma ideologia, e é isso que essas ideologias tentam fazer. Não, o negro é meu, as mulheres são minhas, os pobres são meus, os ricos são meus, não. Né? É isso que eles tentam fazer.
E essa é a nossa questão. Nós olharmos que a nossa agenda é cristã, não é partidária, né? Nós fazemos por causa do reino, mas o reino de Deus, não esse reino terreno, né? Acho que isso é interessante. Pensar isso, você passou muito bem. Achei interessante, muito boa a sua aula. Legal, muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso pedir para o Gustavo Krebs que orar para encerrar? Marçal, agradeço então a sua aula. Ok, muito boa. muito obrigado. Agradeço a disponibilidade. E só uma curiosidade, tá, Marçal? Não foi programado, mas hoje é aniversário da Revolução Cubana, tá? Movimento 25 de julho. 67 anos. 67 anos. Isso aí. Uma Cuba que está se transformando, né? Que Deus cuide daquelas pessoas lá também. Tive o prazer de um dia visitar, vi muita pobreza, muita complicação, vi pessoas felizes, pessoas que talvez sejam cristãs, mas que Deus cuide daquele país também. Amém. Gus, você ora para nós para encerrar? Opa, ora sim. Boa, guerreiro. Vamos lá, então. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque no meio dessa pandemia a gente está tendo casa, está tendo alimento para comer. Obrigado porque o Senhor usou o Marçal hoje, usou o Alan também para falar aos nossos corações. Que a gente, como o Alan mesmo falou, não possa estar defendendo uma placa, mas que a gente possa estar vivendo e que as nossas ações estejam baseadas para ser tudo para o seu reino, Senhor. Sim. Esteja conosco também nesse final de semana e nessa semana, e que a gente faça tudo por Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Amém. Valeu, galera, por ficar conosco aí até meio-dia. Desculpa aí que avançar, mas com os adultos avançou mais ainda. Não, tranquilo, a galera aqui é animada, a gente fica